Москва, выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль «Спутник Восток» с человеком на борту. Сначала МКС, потом орбита Луны, потом Луна, потом жизнь покажет. 70 метров, скорость 0,47. Мишень в центре ВСК. Ребята, по той телеметрии, которую мы получаем, у нас замечаний нет. Так что все нормально. У нас тоже все в порядке по данным корабля. Движение плавное, мишень практически в центре. Есть включение с СВП. Состояние транспарантов штатное, штанга выдвинута, защелки выдвинуты, крюки открыты. Наблюдаем станцию. Отчетливо видим на экране. Мишень в центре, кресты собраны. 20 метров, 0,13. База АЭР. Сейчас вас немного покачает по крену. Хорошо. Мишень практически в центре, кресты собраны. Стыковочный узел чистый. 2 метра 0,12. Есть подвод. Есть механсоединение. Есть цепка. Принято. Ребята, мы вас поздравляем. Добро пожаловать. Контакт снят, расходимся. Есть работа ДПО. Скорость расхождения увеличивается. Принято. Уходим от станции вниз. Включайте РВ. Не забывайте давать данные по высоте и скорости. Продублируйте нам телеметрию. Наддув в баках ТДУ. Понял. Какая луна красивая под нами. Нас вызывает база Богуславский. Переключаюсь. Добрый путь. Добро пожаловать в учебный класс. Olá! Continuemos nossas aulas. O assunto de hoje é a cosmonáutica soviética e russa. Mas primeiro, a tarefa de casa. Vamos recordar como começou a astronáutica. Masha, está pronta? Boa tarde, estou sim. Muito bem. Coloque a sua apresentação na tela. A vasta extensão do espaço é repleta de inúmeros mundos. Estrelas, planetas, asteroides, cometas, nuvens de poeira e gás. Vivemos em um planeta maravilhoso que chamamos de Terra. Há muito tempo, as pessoas sonham com outros mundos, com a possibilidade de viver, viajar e trabalhar fora da Terra. Mas como subir aos céus sem limites?
Os sonhadores inventaram vários dispositivos fantásticos para voar até o espaço. Mas chegaram à conclusão que, sem asas, nem mesmo um enorme canhão venceria a poderosa gravidade da Terra. Então, as pessoas pensaram em enormes foguetes. Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, na Rússia, seguido de Hermann Julius Oberth, na Alemanha, e de Robert Hutton Goddard, nos Estados Unidos, foram os nomes responsáveis por levantar a possibilidade de utilizar grandes foguetes para realizar voos espaciais. Na União Soviética, os livros de ciência e ficção científica de Tsiolkovsky sobre voos espaciais, grandes foguetes de várias fases, estações espaciais, capacetes espaciais e a ausência de gravidade tornaram-se populares ainda nos anos 20 e 30 do século XX. Friedrich Arturovich Zander e outros entusiastas das viagens interplanetárias, inspirados pelos trabalhos desses cientistas, começaram a criar os primeiros foguetes, ainda não espaciais, utilizando um combustível não muito convencional. Nos anos 40 do século XX, mísseis passaram a ser amplamente utilizados nas Forças Armadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha produziu mísseis de combate V2, que foram utilizados na época para bombardear diversas cidades britânicas. E a União Soviética criou grandes foguetes que os soldados chamavam de Katyushas. Arma baseada em foguetes que desempenhou um papel importante na vitória sobre a Alemanha nazista. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a desenvolver novos e poderosos mísseis militares. O trabalho com foguetes soviéticos foi liderado pelo notável projetista Sergei Korolev. Ele deu grande contribuição para o desenvolvimento da cosmonáutica mundial. Sob sua direção foram conquistadas todas as primeiras vitórias da União Soviética no espaço. Sergei Korolev reuniu todo um grupo de gloriosos cientistas soviéticos. A teoria dos voos com grandes foguetes foi desenvolvida sob a direção do acadêmico Mstislav Keldysh. Ele era conhecido extraoficialmente como o principal teórico da cosmonáutica. As equipes de talentosos engenheiros soviéticos eram lideradas por Vladimir Barmin, projetista-chefe dos complexos de lançamento; Valentin Glushko, projetista-chefe de motores de foguetes; Nikolai Pilyugin, projetista-chefe de sistemas de controle; Mikhail Ryzansky, projetista-chefe de comunicação por rádio; Alexei Bogomolov, projetista-chefe de sistemas de telemetria; Viktor Kuznetsov, projetista-chefe de sistemas giroscópicos; Alexei Isaev, projetista de motores para espaçonaves e estações. Evidentemente, a lista está incompleta. Sirioja, por favor, continue. Em 1957, teve início o Programa Científico Internacional Unificado, Ano Geofísico Internacional. Cientistas de vários países do mundo lançaram pela primeira vez estudos integrados sobre nosso planeta e também o espaço próximo da Terra. Foi anunciado que os primeiros satélites artificiais da Terra estavam sendo preparados para serem lançados. Poucos duvidavam de que o primeiro satélite a voar seria dos Estados Unidos, mas as coisas acabaram sendo diferentes. Em agosto de 1957, a União Soviética realizou o primeiro teste bem-sucedido do míssil balístico intercontinental R-7. Os engenheiros soviéticos criaram um novo modelo inédito. O foguete foi lançado no novo local de testes de Tyuratan, no Cazaquistão, o futuro cosmódromo de Baikonur, e chegou a Kamchatka. Naquela época, era o foguete mais potente do mundo. Uma concessão única permitiu o arranque simultâneo de 4 homens nos blocos laterais da primeira fase e de um motor no bloco central da segunda fase. Foi atingida uma força sem precedentes de 20 milhões de cavalos de potência. Masha, gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu li uma vez, há muito tempo, que numa reunião solene dedicada ao centenário do nascimento de Konstantin Tsiolkovsky, o então criador do novo foguete, Sergei Korolev, disse o seguinte: num futuro próximo, os primeiros lançamentos de teste de satélites artificiais serão efetuados na União Soviética e nos Estados Unidos para fins científicos. Ótimo. Sirioja, por favor, continue.
No final da noite de 4 de outubro de 1957, o foguete de 2 fases Air-7 atingiu velocidade espacial pela primeira vez na história e colocou um satélite artificial na órbita da Terra. Tratou-se de um feito sem precedentes na ciência e na tecnologia soviéticas. Assim começou a era espacial da humanidade. A história da Rússia no espaço, lá onde chegamos primeiro. Mais tarde, outros países também se envolveram na exploração espacial. Os Estados Unidos da América foram os que mais se destacaram. Os países europeus, a China, o Japão, a Coreia e outros realizaram missões únicas. O número de envolvidos em atividades espaciais cresceu rapidamente. Obrigado. Foi assim que começou a era espacial. Na aula de hoje, não conseguiremos mostrar toda a grandeza da história do espaço. Demoraria demais. Falarei das principais realizações no campo da exploração espacial, em que a União Soviética e sua herdeira, a Rússia, foram pioneiras. Então, vou começar. Apenas um mês após o lançamento do primeiro satélite, foi lançado o segundo. Ele pesava cerca de meia tonelada. Ele transportava não só os primeiros instrumentos científicos, como também comportava uma cabine com um cão. E em maio de 1958 foi lançado o terceiro satélite artificial soviético. Sua massa era superior a 1.300 kg, com 12 instrumentos científicos a bordo. Foi o primeiro laboratório científico propriamente dito no espaço. Em março de 1962, a União Soviética lançou o primeiro satélite da série Cosmos. Só nos primeiros 60 anos deste ambicioso programa, entraram em órbita mais de 2.500 veículos diferentes com esse nome. Satélites realizam pesquisas científicas, fornecem comunicação, internet, televisão, navegação, observações meteorológicas, sensoriamento remoto da Terra, reconhecimento óptico e radioeletrônico. Também são realizados experimentos científicos. Um exemplo impressionante de satélite científico soviético é o Proton, lançado em 1968 e que pesava 17 toneladas. E foi concebido para estudar os raios cósmicos de energias altas e ultra-altas. Esse satélite único continuou a bater recordes por muitos anos em muitos critérios. Atualmente, muitas espaçonaves do mundo todo trabalham em prol da humanidade. E tudo começou com o lançamento dos primeiros satélites soviéticos. E tudo isso graças ao nosso foguete. Isso mesmo. O exclusivo foguete soviético R-7 acabou sendo um dos melhores do mundo em sua categoria. Imagine que, em suas últimas atualizações, ele voa com sucesso até hoje. Em janeiro de 1959, equipado com uma terceira fase, ele atingiu pela primeira vez na história a segunda velocidade espacial. A Estação Interplanetária Automática Luna 1 superou a gravidade da Terra, passou perto da Lua e entrou na órbita do Sol. Nos jornais soviéticos, ele foi chamado de o primeiro planeta artificial. Sim, é claro, para um planeta é um equipamento um pouco pequeno, mas foi o primeiro a se mover em torno do Sol, tal qual um planeta. E ainda voa até hoje. Depois de várias tentativas sem sucesso, em 14 de setembro de 1959, a Estação Automática Soviética Luna 2 chegou na Lua. Ela caiu perto das grandes crateras Aristilos, Arquimedes e Autólicos. Aqui, onde a humanidade tocou a Lua pela primeira vez, há entre as rochas lunares pequenos broches de metal com uma inscrição comemorativa. Que legal! E isso é longe daqui?
bem longe. Atualmente há um monumento lá. Acho que faremos uma visita ao local. Legal! Durante o primeiro voo de uma nave espacial rumo à Lua, o então líder do nosso país, Nikita Sergeyevich Khrushchev, visitava os Estados Unidos. Ele presenteou o presidente americano Dwight Eisenhower com uma réplica fiel do broche soviético que fora levado à Lua. Era um símbolo de que nosso país estava confiantemente à frente da América no espaço. Em outubro de 1959, a próxima estação automática soviética, Luna 3, obteve pela primeira vez imagens do lado mais distante da Lua, nunca visível aos observadores da Terra. As fotografias não são de grande qualidade, mas foram as primeiras. No primeiro mapa da superfície total da Lua figuram os nomes propostos pelos descobridores, os cientistas soviéticos. Uma grande área escura no lado mais distante da Lua foi chamada de Mar de Moscou, e uma grande cratera recebeu o nome de Tchaikovsky. Nós vamos voar para lá também? Não está no nosso programa. Não vamos nos distrair. O primeiro pouso suave na Lua também foi realizado pela União Soviética, embora a solução dessa tarefa complexa não tenha sido imediata. No início de 1966, a estação automática Luna 9 transmitiu a primeira imagem da superfície lunar. E o primeiro satélite lunar artificial foi o dispositivo soviético Luna 10. A bordo dele foi transmitida ao vivo a melodia do hino do Partido Comunista, a Internacional. Bom, era o costume na época. Na acirrada corrida espacial com os Estados Unidos, a União Soviética foi a primeira a orbitar a Lua e a devolver uma nave de descida à Terra, voando na segunda velocidade cósmica, mais de 11 km por segundo. Essa proeza técnica altamente complexa foi solucionada pela primeira vez com o aparelho Zond 5. Ele foi lançado com o uso do novo e poderoso foguete soviético Proton no outono de 1968. O Proton foi criado sob a direção do notável projetista soviético Vladimir Nikolaevich Chelomey. O veículo de pouso do Zond 5 aterrissou com sucesso no Oceano Índico. Os primeiros seres vivos da história a orbitar a Lua acabaram sendo 2 tartarugas. Quer dizer que os primeiros astronautas lunares foram tartarugas russas? Sim. Também estavam a bordo sementes de várias plantas e moscas de frutas. A União Soviética planejava enviar 2 cosmonautas à órbita da Lua em uma nave semelhante, mas esse projeto nunca foi realizado. Entretanto, os engenheiros soviéticos conseguiram trazer amostras do solo lunar para a Terra, utilizando um dispositivo automático. Sob a liderança de Georgy Nikolaevich Babakin, foi criada, no departamento de design, a plataforma de pouso E-8. O foguete instalado nela trouxe, com a nave de retorno, 100 gramas de rocha lunar para a Terra. Esse experimento ímpar, realizado pela estação automática Luna 16, foi repetido posteriormente, mais outras 2 vezes. Muito bem, Masha. E o que aconteceu depois? Em novembro de 1970, o mesmo tipo de plataforma de pouso da estação Luna 17 levou à Lua o primeiro veículo espacial do mundo controlado remotamente, o Lunokhod 1. 3 anos depois, o seu irmão mais novo, o Lunokhod 2, estabeleceu um recorde.
viajou 37 quilômetros pela Lua em 4 meses. E claro, nosso primeiro Lunokhod também desempenhou admiravelmente. Em 300 dias, ele percorreu 10,5 km pelo deserto lunar, deixando os rastros de suas 8 rodas na poeira lunar por milhões de anos. Ele transmitiu para a Terra mais de 20.000 imagens e mais de 200 panoramas da superfície lunar. As conquistas das estações lunares autônomas soviéticas só foram igualadas 50 anos depois pela China. Isso mesmo. Mas a Lua não era o único alvo dos cientistas soviéticos. Em fevereiro de 1961, a União Soviética enviou a primeira estação interplanetária do mundo para o planeta Vênus. Foi registrado um recorde de comunicação de rádio de longa distância, mais de 2 milhões de quilômetros. As estações interplanetárias soviéticas estabeleceram uma série de recordes. A Vênus 3 tornou-se a primeira espaçonave do mundo a fazer um voo para um planeta distante. Lá, assim como na Lua, foi deixado um broche comemorativo. As estações Vênus 4, 5 e 6 foram as primeiras a realizar medições diretas de composição química, pressão e temperatura do gás durante a descida de paraquedas na densa atmosfera de Vênus. Já as espaçonaves Vênus 7 e Vênus 8 foram as primeiras a transmitir informações da superfície escaldante do planeta. As estações automáticas soviéticas da nova geração tornaram-se as mais pesadas do mundo. Sua massa chegou a quase 5 toneladas. As naves de descida dessa nova série transmitiram primeiro imagens em preto e branco, depois coloridas, da superfície de Vênus. Ninguém conseguiu repetir essa conquista por muitas décadas. As estações interplanetárias soviéticas Vega também realizaram um programa científico altamente sofisticado. Além de entregar os primeiros aeróstatos do mundo com transmissores de rádio e novas naves de descida para Vênus, as estações partiram para interceptar o cometa Halley e transmitiram para a Terra imagens de seu núcleo a uma distância muito próxima. E quanto a Marte? A primeira espaçonave enviada da Terra para o planeta vermelho foi a Mars 1 em 1962. E a primeira descida de paraquedas e o primeiro pouso suave em Marte foram realizados pela nave soviética Mars 3. A União Soviética também deu grande contribuição aos voos espaciais tripulados. Sob a liderança de Sergei Pavlovich Korolev, foi criada a primeira espaçonave da história, a Vostok, capaz de levar uma pessoa ao espaço. A Vostok foi submetida a testes complexos. Primeiro, foram lançadas várias naves satélite de design semelhante, preparando-se para o futuro voo de um cosmonauta. Em uma dessas naves, as primeiras no mundo a voar para o espaço e retornar com segurança à Terra, foram as famosas cadelas Belka e Strelka. Ah, nós conhecemos elas! Em 12 de abril de 1961, ocorreu o primeiro voo espacial humano do mundo. O cosmonauta soviético Major Yuri Alexeyevich Gagarin deu a bordo da Vostok uma volta ao redor da Terra e aterrissou em segurança. В это время в обзоре прямо видна Земля. Была очень хорошо Земля, резкая, как раз ни облачности не было. В плоской местности видно лес, видно где, реки большие, вот, или Обь там была где-то в этом районе, или Тыш.
большая река, видно хорошо там острова. Вот тут увидел я горизонт. Звезды, просто они немножко четче на этом черном фоне, такие светящиеся точки. Очень красивый горизонт. Видно такой нежный ореол вокруг Земли. Foi a União Soviética que realizou o sonho secular da humanidade. Город ликовал. Вы знаете, я такое видел только тогда, когда видел своими глазами, еще мальчишкой, 9 мая, День Победы, праздновала вся страна. Вот то же самое я видел тогда. E это было здорово, понимаете? 4 meses depois, o cosmonauta German Titov realizou um voo de um dia inteiro a bordo da Vostok 2, dando 17 voltas em torno da Terra. Naquela época, cada novo voo dos cosmonautas soviéticos se tornava uma conquista mundial. Em 1962, com um intervalo de um dia, foram lançadas 2 novas espaçonaves, a Vostok 3 e a Vostok 4. Elas foram colocadas com precisão em órbitas próximas e os cosmonautas Adrian Nikolaev e Pavel Popovich viam as naves um do outro pelas escotilhas. O voo conjunto durou cerca de 2 dias. Um ano depois, 2 naves soviéticas foram lançadas novamente em conjunto e, mais uma vez, os resultados foram únicos. Na Vostok 5, Valery Bukovsky fez um voo de 5 dias. Seu recorde em um voo espacial solo foi insuperável por muitas décadas. E a bordo da Vostok 6 foi para o espaço Valentina Tereshkova. A primeira mulher no espaço. Sim, seu voo, assim como o de Yuri Gagarin, entrou para sempre na história da humanidade. Assim como Gagarin, Valentina Tereshkova tornou-se uma verdadeira cidadã do mundo. Ela viajou muito e conheceu pessoas em diferentes países. Ela dirigiu a União das Sociedades Soviéticas de Amizade com Países Estrangeiros. O retorno à Terra dos cosmonautas que voaram na espaçonave Vostok não foi fácil. A uma altitude de 7 quilômetros, o cosmonauta era ejetado da espaçonave junto com o seu assento, assim como em uma aeronave militar, e pousava com seu próprio paraquedas. Uau! Quando os motores de pouso suave foram desenvolvidos para espaçonaves, a obrigatoriedade do incômodo sistema de ejeção foi eliminada. Assim, foi liberado espaço na cabine para uma tripulação inteira. O primeiro voo da espaçonave soviética Voskhod, com 3 cosmonautas a bordo, ocorreu em 1964. Vladimir Kamarov, Konstantin Feoktistov e Boris Yegorov realizaram um voo de um dia inteiro. Pela primeira vez em órbita, não havia só pilotos militares. Feoktistov era engenheiro espacial e Yegorov foi o primeiro médico no espaço. O voo da próxima espaçonave soviética Voskhod 2, assim como o voo de Yuri Gagarin, ficariam para sempre na história. Alexei Leonov, em um traje espacial, saiu para o espaço aberto, enquanto o comandante da espaçonave, Pavel Belyaev, aguardava seu companheiro na cabine pronto para ajudar se necessário. O próximo estágio dos voos tripulados foi associado à criação da espaçonave tripulada mais bem-sucedida da história da cosmonáutica e produzida em massa. A espaçonave Soyuz. Infelizmente, durante o primeiro voo de teste, o cosmonauta soviético Vladimir Kamarov morreu devido a uma falha no sistema de paraquedas. Mais tarde, devido à despressurização da Soyuz 11 durante seu retorno à Terra, mais 3 cosmonautas morreram. Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov e Viktor Patsaev. A humanidade não se esquece deles, bem como dos 17 astronautas que morreram durante os desastres das naves espaciais americanas em voo e no solo. Todos eles são verdadeiros heróis. Mas as espaçonaves Soyuz
foram aprimoradas e continuam a ser usadas com sucesso até hoje. Elas têm muitas conquistas em seu histórico, inclusive as mais pioneiras. Em 1968, 2 espaçonaves Soyuz não tripuladas conseguiram se acoplar em órbita. No ano seguinte, cosmonautas fizeram o mesmo, realizando o acoplamento manualmente. Após a acoplagem, os cosmonautas Alexei Yelitsev e Yevgeny Grunov vestiram os trajes espaciais, abriram os compartimentos de suporte de vida e se deslocaram pelo espaço aberto da Soyuz 5 para a Soyuz 4. Seus comandantes, Vladimir Shatalov e Boris Volynov, controlaram a operação de dentro dos módulos de descida não despressurizados de suas naves. Nesse exercício, praticava-se a transferência para o módulo de pouso da futura missão lunar soviética. Infelizmente, os cosmonautas soviéticos nunca voaram para a Lua. Uma experiência única foi realizada em espaçonaves soviéticas e até hoje nunca foi repetida. Em 2 dias, 3 espaçonaves Soyuz, de números 6, 7 e 8, foram lançadas. 7 astronautas foram para o espaço ao mesmo tempo. Na Soyuz 6, foi realizado o trabalho de soldagem experimental pela primeira vez. E a Soyuz 9 estabeleceu um recorde de duração de voo. Adrian Nikolaev e Vitaly Sevastyanov trabalharam a bordo da espaçonave por 18 dias. Em 1971, a União Soviética iniciou a Era das Estações Orbitais de Longa Duração. A primeira estação orbital de longo prazo do mundo, a Salyut, foi colocada em órbita. Sua tripulação trabalhou lá por 1 mês inteiro pela primeira vez. A União Soviética estava 2 anos à frente dos Estados Unidos. Missões importantes também foram realizadas pelas primeiras estações orbitais militares tripuladas, as Almaz, equipadas com tecnologia de reconhecimento. Elas entraram para a história com os nomes de Salyut 3 e Salyut 5. As estações soviéticas eram lançadas uma após a outra. A primeira estação orbital Salyut 6, com 2 nós de acoplamento, proporcionou pela primeira vez a presença contínua e de longo prazo de tripulações em órbita. As naves espaciais Soyuz levavam os cosmonautas à estação, enquanto as naves de carga Progress traziam combustível, água, ar, alimentos e equipamentos. As pessoas aprenderam a viver e trabalhar no espaço por longos períodos. Pela primeira vez na história, tripulações internacionais voaram em naves espaciais soviéticas. Os primeiros representantes de 26 países da Europa, Ásia, América Latina, Oriente Médio e África foram ao espaço a bordo de naves soviéticas e, posteriormente, das russas. Foi uma experiência notável no fortalecimento da amizade e da cooperação internacional de boa vizinhança em órbitas próximas à Terra. O primeiro representante da Europa Oriental no espaço foi Vladimir Riemek, da Tchecoslováquia. E o astronauta da Europa Ocidental foi Jean-Luc Crétin, da França. Os primeiros cosmonautas asiáticos foram Phang Tuan, do Vietnã, Jugder Demidin Guraksha, da Mongólia, e Rakesh Sharma, da Índia. O primeiro astronauta latino-americano a se aventurar no espaço foi Arnaldo Tamoio Mendes, de Cuba. E o primeiro cosmonauta do Oriente Médio foi Mohamed Faris, da Síria. Todos eles trabalharam no espaço usando tecnologia soviética. A primeira caminhada espacial de uma mulher
foi realizada por Svetlana Savitskaya, que trabalhou na estação Salyut-7. E o auge dos voos espaciais tripulados soviéticos foi a famosa estação orbital Mir. Ela operou na órbita da Terra por 15 anos, recebendo mais de 100 cosmonautas e astronautas de vários países diferentes. Exatamente. A estação Mir continuou a operar mesmo após a dissolução da União Soviética. Sua operação foi assumida pela sucessora da URSS, a Federação Russa. Na Mir, foi estabelecido um recorde absoluto para a duração de um voo espacial. O cosmonauta russo Valery Polyakov trabalhou a bordo dela por 437 dias consecutivos. Uma conquista magnífica. No final da história da União Soviética, foi criado um complexo espacial e de foguetes exclusivo. Sob a liderança do engenheiro-chefe Valentin Glushko, foi desenvolvido o foguete superpesado Energia. E a equipe liderada por Gleb Lazino-Lazinski projetou a espaçonave orbital Buran. Em vários parâmetros, a Buran superou o sistema americano Shuttle. Infelizmente, o projeto Energia Buran deixou de existir junto com o país onde foi criado. Isso é muito, muito triste. É uma pena, com certeza. No entanto, a colossal experiência acumulada pelos engenheiros soviéticos e russos durante as operações das estações orbitais Salyut e Mir passou a ser exigida no novo projeto da Estação Espacial Internacional. Os Estados Unidos, em colaboração com a Federação Russa, a Agência Espacial Europeia, o Japão e o Canadá, trabalharam com sucesso a bordo da ISS por muitos anos. Como antes, as novas e modernas modificações da Soyuz, frutos de trabalho árduo, devolveram as tripulações internacionais e russa em segurança à Terra. A Rússia manteve as tradições espaciais da União Soviética. Os satélites modernos operam com sucesso e os cosmonautas russos frequentemente trabalham no espaço. Poucos países detêm suas próprias tecnologias de voo tripulado, e a Rússia é um desses países. Os lançamentos continuam partindo do Cosmódromo Russo de Baikonur, no Cazaquistão, e do Cosmódromo de Piezetsk, na região de Arhangelsk. Nosso moderno Cosmódromo de Vostochny também está em desenvolvimento. A Rússia tem um grande passado no espaço, por isso olhamos com confiança para o futuro. Na Rússia, como antes, novos foguetes e naves espaciais estão sendo criados e lançados ao espaço. Nosso país deu os primeiros passos da humanidade no espaço. E esse fato permanecerá para sempre na memória da humanidade. Nunca haverá um último voo russo. Há novas e grandes realizações pela frente. A história da Rússia no espaço continua. Что все-таки, наверное, как велико то, что нас объединяет на Земле, и как ничтожно то, что нас разъединяет. Вот это чувство, которое не покидает во время полета.